Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também estamos na internet, no nosso site futura.org.br/Conexão Futura. No site do Conexão você encontra todos os episódios, revê o episódio de hoje e acessa também os links para as nossas redes sociais. Reconhecer ideias simples, mas inovadoras, realizadas por professores do ensino fundamental e médio de todo o Brasil nas diferentes áreas de conhecimento. Esse é um dos objetivos do Prêmio Educador Nota 10, realizado pela Fundação Vitor Tivita em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Em sua 19ª edição, foram premiados trabalhos que contribuíram para a autoestima e para a aprendizagem de crianças e adolescentes, além de incentivar a permanência desses estudantes nas escolas. Os projetos realizados pelos educadores apontam ainda para a vontade de fazer diferença na vida dos alunos. Então, para falar mais com a gente sobre essa iniciativa, eu recebo Sueli Furlan, educadora e selecionadora de Geografia do Prêmio Educador Nota 10. Olá, Sueli, bem-vinda. Olá. E também Fábio Augusto Machado, professor de Geografia e um dos vencedores do Educador Nota 10 2016. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Tudo bem. E daqui a pouco nós conversamos também com a Meire Fidelis, que é diretora da Fundação Vitor Tivita. Fábio, em primeiro lugar, parabéns. Obrigado. O Educador Nota 10 é um dos prêmios mais importantes da educação brasileira, que reconhece projetos de professores espalhados por todo o Brasil, professores que, assim como você, têm o objetivo de transformar a vida dos alunos e mudar todo o contexto social, principalmente dos alunos da rede pública. O seu projeto, Fábio, ele fala sobre a construção da identidade. Sim. Então, eu queria começar a entender por que você trouxe essa questão da identidade para ser trabalhada com seus alunos. Perfeito. A ideia de trabalhar a questão da construção da identidade é porque nós estamos inseridos numa realidade em que o aluno ele não se sente pertencente àquele espaço, não se sente parte daquela escola. Ele tem insegurança, inclusive, sobre quem ele é. Por que isso acontece? O próprio histórico de formação da escola já colocou esse aluno de uma maneira rotulada. A escola é uma escola nova, ela foi inaugurada no ano de 2008. Só para a gente localizar a escola, ela fica em São Paulo, é a Escola Municipal Marili Dias. Exatamente, é uma escola localizada na região do Morro Doce, zona norte de São Paulo. O nome da escola é MF Professora Marili Dias e ela foi fundada no ano de 2008. Os alunos que formaram essa escola, eles vieram das escolas vizinhas, uma parte deles, outros, claro, do próprio entorno da escola. E eles foram alunos, digamos, rejeitados em suas escolas de origem. Então, eles já foram recebidos no Marili sob o rótulo de alunos problema. Quando eu cheguei na escola, que foi no ano de 2013, eu me surpreendi com o estado de deterioração da escola, do próprio piso. O piso ele era todo quebrado, tinha pedaços de piso nas salas de aula, né? A escola bastante depredada. E aí, investigando, eu percebi que os alunos não se sentiam parte daquele espaço. Então, surgiu daí a ideia de trabalhar a questão da identidade. Nós já trabalhamos isso há alguns anos, só que no ano de 2015, nós decidimos focar na construção da identidade no espaço escolar a partir do lugar. O quanto que as relações estabelecidas naquele espaço, tanto da escola como do lugar, interferem em quem ele é. Essa questão do pertencimento ao ambiente escolar acaba influenciando diretamente a aprendizagem desses alunos, né? Interfere. E isso também mexe com a questão da autoestima. Porque se ele não se sente parte daquele espaço, daquela comunidade na qual ele está inserido, especialmente sendo uma comunidade afastada do centro da cidade, longe dos equipamentos públicos, ele se sente também rejeitado. Então a ideia é mostrar a potencialidade do lugar, da escola, mas para que ele enxergue a própria potencialidade. A gente, ao longo do programa, vai entender um pouco mais desse grande projeto do Fábio, que envolve aí produção textual, envolve música, né, composição, Sim. inclusive, dos alunos. Mas eu queria passar a palavra para a Sueli. A Sueli faz parte de um corpo
muito grande de profissionais de educação que são especialistas em diversas disciplinas. A Sueli acabou trabalhando a disciplina de geografia e aí esse corpo que acaba analisando os trabalhos recebidos, né? Esse ano foram mais de 4.000 projetos inscritos. Como é feita essa seleção? Como é que vocês, que critérios vocês acabam utilizando, Sueli, para num universo tão grande de projetos do Brasil inteiro, selecionar esses 10 professores vencedores? Olha, em princípio eu gostaria de dizer que não é uma tarefa simples, porque é um retrato de realidade do Brasil, que essa equipe, que é uma equipe de várias áreas, com muito respeito ao trabalho de todos os professores que se inscrevem, procura encontrar aqueles trabalhos que tenham o protagonismo do aluno, um professor que é preocupado com ensinar, portanto ele é um professor que tem planejamento, que tem essas preocupações que o Fábio colocou, assim, é um observador, né, como ele colocou, chegando numa escola, que sociedade é essa que eu vou encontrar, que alunos são esses e o que eu posso promover a eles como um entendimento maior do mundo que vivem. Então, nós, a princípio, essa equipe, ela se preocupa em definir alguns parâmetros iniciais para isso, né? A gente não busca encontrar nada assim extraordinário, apoteótico, não é isso. A gente quer o bom trabalho em sala de aula, o trabalho profissional de um professor que sabe ensinar, que quer ensinar, se preocupa com seus alunos. E aí se preocupa com o que eles podem aprender através das estratégias que vão ser construídas. E no caso da metodologia de projeto, a gente tem uma metodologia que é muito boa, porque ela permite redução do distanciamento entre professor e aluno. O professor compartilha com os alunos decisões. Então a gente procura encontrar esses projetos onde o professor não é ele só o projeto que ele gostaria de fazer, mas é o projeto no qual ele construiu junto com seus alunos. Ele tinha uma intenção. Seja ele apenas o detentor do conhecimento. Ele é um mediador principal, claro, porque ele é o adulto mais experiente ali, né? Mas ele é a pessoa que abre a oportunidade de compartilhamento. Então, o projeto é uma modalidade muito flexível nesse sentido. Então, os nossos critérios de observação também, eles são balizados por isso. A gente quer encontrar projetos em que há protagonismo dos alunos, que há um professor com intencionalidade ao fazer isso, que há um professor que tem repertório de área, por exemplo, ele sabe ensinar geografia e o conteúdo é de geografia, a gente reconhece geografia no trabalho que ele faz, ou reconhece conteúdos de língua portuguesa, ou de matemática, ou de ciências. Então, ele tem repertório e ele tem também uma determinação, né? Uma vontade realmente de fazer esses alunos se colocarem em uma situação, em um outro patamar de conhecimento, porque a escola ela é o núcleo de conhecimento, o professor é o profissional da cultura. Então, ele precisa se reconhecer nisto. Então, os nossos critérios são esses parâmetros, cada área, obviamente, depois detalha mais conforme os objetos de conhecimento da área, mas nós temos essa preocupação em encontrar essas boas referências de práticas de professores que ensinam e fazem com que os seus alunos aprendam. Eu acho que essa questão do protagonismo dos alunos está muito presente no seu projeto, Fábio. Essa questão, inclusive, deles participarem de debates dentro de sala de aula sobre essa questão da identidade, do pertencimento na escola, né, a composição musical. Então, conta um pouquinho que aspectos e que atividades você desenvolveu com seus alunos. Certo. A própria ideia de projeto, ela está ligada à ideia de projeção, está ligada à ideia de sonho. Então é um sonho compartilhado, não pode ser um projeto meu, ele é um projeto nosso. Então eu apresento a ideia, a sugestão. O projeto ele é construído junto com os alunos. Então quando nós apresentamos que a Faculdade de Geografia da USP, esse projeto é feito em parceria com a Faculdade de Geografia da USP, tinha como proposta discutir a questão do espaço local como foco de resistência aos processos de homogeneização vindo da globalização, apresentei isso para os alunos, faz parte inclusive do conteúdo de geografia do 9º ano, onde está a maior parte dos meus alunos, e aí eles sugeriram que realizássemos algumas oficinas onde se discutisse a questão que vinculasse a identidade, mas a identidade local. Então os alunos sugeriram, por exemplo, fazer uma oficina de rap, que é o estilo musical favorito deles. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de um parceiro. Descobri que o irmão de um dos alunos era rapper, né, o grupo de rap Raiz Crioula. Convidei ele até a escola para ver se ele realizava uma parceria conosco. E ele se colocou inteiramente à disposição. Então, esse projeto ele é construído junto com os alunos.
Não pode ser o professor chegar e falar, olha, nós vamos fazer isso, senão vira tarefa, né? Senão vira mais uma aula. E como eu disse, projeto ele tem que ser um sonho compartilhado, então tem que ser algo também que eles queiram. Claro, partindo de uma necessidade local, mas que tem que ser construído de maneira coletiva. Então só isso você já vai dando protagonismo para eles. A gente exibiu algumas fotos, eu vou até pedir se a gente puder, por favor, colocar novamente aí na tela, para o Fábio explicar um pouquinho das atividades que aparecem ali. A gente percebe, é como se fosse, por exemplo, esse momento aí um bloco de carnaval, um bloco de rua. Isso, esse aí é o bloco de pedra, bloco de maracatu. As ações culturais desenvolvidas ao longo do projeto, ela culmina com um evento que reúne as manifestações artísticas locais. Essa foto são os alunos que, não só da nossa escola, mas também de outras escolas, lá no auditório da Faculdade de Geografia da USP, porque esse projeto ele tem um produto final, que é uma apresentação das discussões que são realizadas para outras escolas da rede. Aí são os alunos discutindo com o Renato do Raiz Crioula, né, a própria estratégia de composição de um rap. Então eles não estão apenas curtindo a música. Essa outra foto é o sarau, né? Nós realizamos uma parceria com a professora de língua portuguesa. Eles estão lá desenvolvendo poesia de protesto. Esse é um outro sarau que não aconteceu na rua, mas no espaço da própria escola, no pátio. E aí a gente misturou as duas coisas. Nós pegamos essa parceria do Raiz Crioula e misturamos com o nosso sarau, né? E as discussões que acontecem em sala de aula. Aí nós temos a Tawane, é uma das nossas alunas, ela está declamando uma das poesias de sua própria autoria. Aliás, todos os poemas que foram declamados nas apresentações e também nos sarais são de autoria dos próprios alunos, né? No caso aí, a apresentação da USP, a organização pede para nós que nós indicássemos 2 alunos para falar sobre o projeto. Só que eu tinha 30 alunos querendo falar do projeto. Que bacana, excelente. Exato. Isso é um projeto que discute o protagonismo do aluno. Eu não tinha como escolher. Então, o meu critério foi o seguinte: quem quer falar? 30 quiseram, então vocês vão falar. Deu voz para todo mundo. É isso. Olha, o tempo está correndo, a gente já está aí na metade do programa, então eu queria convidar a Meire Fidelis, que é diretora da Fundação Vitor Tivita, para participar com a gente. Meire, boa tarde, tudo bem? Isso, boa tarde, Fábio, Sueli, tudo bem? Boa tarde, Meire. Meire, é um prazer conversar com você e você está acompanhando aqui a nossa discussão. A gente está conhecendo um pouquinho mais desse projeto vencedor, né? Um dos 10 projetos vencedores do Educador Nota 10 desse ano. E, Meire, o Educador Nota 10 ele existe desde 1998 e eu acredito que um grande legado desse prêmio é mostrar que, dentre muitas dificuldades que nós sabemos que a educação brasileira passa, os professores ainda mantêm essa força de vontade de transformar a vida dos seus alunos. Esse é um dos grandes objetivos do prêmio também? Olha, sem dúvida nenhuma, Larissa, esse projeto, o que o prêmio busca sempre premiar? São ideias, em geral, não são ideias complexas, são ideias simples, mas elas são ideias muito corajosas. Por que eu digo isso? Porque elas são realizadas em condições que muitas vezes a gente olha e fala, tinha tudo para não dar certo. São ideias que o professor se envolve completamente, que ele reconhece a importância do aluno na construção dessa ideia. Quase todos os projetos que a gente teve esse ano, a gente viu uma relação excelente entre os professores e os alunos. É quase um conceito de construção coletiva, onde eles vão construindo os projetos. Esses projetos mostram a importância que as crianças, os jovens têm nos projetos quando são realizados e que só a partir dessa construção é que a gente vai transformar esse país numa nação melhor. Então, esse é o objetivo do projeto, sim. E, Meire, esse ano a gente teve um número de inscrições muito grande, né? Acho que um aumento aí de mais de 15% em relação ao ano anterior, foram 4.200 projetos inscritos. Acho que isso demonstra também a importância do prêmio como uma inspiração para esses professores, né? Para outras, que essas práticas pedagógicas que foram premiadas nos anos anteriores podem ser também replicadas, né? Nos professores que tentam aí, de alguma forma,
pular essas dificuldades, né? Conseguir perpassar por todos esses problemas que você citou, essas dificuldades, e colocar aí os seus sonhos em prática? Sem dúvida. Na verdade, eu acredito que a profissão de professor, desde a segunda metade do século XX, né, ela sofreu várias implicações. Então, a gente viu perder todo aquele status, aquele que o professor tinha. E esse prêmio, ele ajuda no resgate disso. Claro que isso não é uma condição só do Brasil, isso é uma condição de outros países também, mas eu acho que ao professor ver o seu trabalho valorizado e replicado com a visibilidade que as empresas envolvidas dão a esse projeto, sem dúvida nenhuma que ele cresce, né, em importância. Eu acho que ele tem não só a função de valorizar a profissão de professor, o trabalho de professor, mas ele também tem a função de incentivar para que mais e mais jovens se decidam por essa carreira, que é uma carreira tão importante para a construção de uma nação, tão importante para esse país como a gente quer ver no futuro e muitas vezes tão desvalorizada. O prêmio tem esse objetivo de valorizar, mas ele também tem esse objetivo de incentivar. Eu acredito muito nisso. Muito legal, Meire. Eu vou voltar a conversa aqui para o nosso estúdio. Peço para você continuar acompanhando com a gente. Eu queria ouvir da Sueli. A Meire trouxe esse assunto, mas eu queria a sua opinião, Sueli, como selecionadora desses projetos. Na sua opinião, como o reconhecimento desse trabalho acaba influenciando a prática pedagógica dos outros professores da escola também? Então, ouvindo a Meire falando, me veio assim o que a gente discute bastante no grupo, né? Que o professor é um profissional que vive das referências, ele também é um profissional que gosta de interagir com as práticas dos colegas. Aliás, isso é uma metodologia também de trabalho, o corpo docente trabalhar coletivamente, trocando experiências, ouvindo um ao outro. Isso acontece lá no núcleo da escola, às vezes, porque o professor tem a oportunidade de ter projetos em equipe, como o do Fábio. E no caso do prêmio, quando a gente revela esses professores para a mídia, para socializa com a sociedade, o que eles fizeram, isso repercute muito, porque os professores ficam, então o que eu faço está no caminho certo, olha como esse professor fez, então eu posso também fazer desse modo, né? Então, tanto as propostas temáticas como os métodos que são executados e o modo como nós comentamos esses métodos, às vezes na mídia, ele vai repercutindo e vai realmente criando um estímulo muito positivo, tanto que a gente recebe projetos de professores que já participaram várias edições do prêmio, que vêm participando e tentando melhorar. Nós fazemos um procedimento que é pouco divulgado, que a gente entrevista os professores, que a gente está lendo os projetos. Quando a gente liga, eles ficam muito satisfeitos, mesmo sabendo que não vão ser selecionados. Todos os inscritos? Não todos. A gente faz uma pré-seleção com aqueles critérios de primeira triagem e tal, e depois separamos um lote para fazer entrevistas telefônicas. E nessas entrevistas, só o fato da gente ligar, eles já se sentem reconhecidos, ficam muito felizes. Eles não imaginavam que alguém ia ligar para eles. Para ler mesmo o meu projeto e estar vendo o que eu fiz. Então, é tudo uma relação de troca de referências, né? Alguém que lê o que eu faço, alguém que vai me dar vai comentar o que eu fiz, mostrando o que eu não consigo enxergar na minha própria prática, vai me fazer uma pergunta interessante, eu vou ficar nervoso ali para responder, mas eu vou pensar sobre ela. E quando sai divulgado, é uma procura grande as referências que são postas por esses professores indicados aí nos 10 do ano, né? Muito bacana. Eu queria então mostrar para você que está em casa mais um pouquinho do projeto do Fábio. Eu vou mostrar um link que está disponível aqui no YouTube, um trechinho do vídeo do Sarau Social. Depois o Fábio vai explicar para a gente um pouquinho mais o que é esse Sarau Social.
Fábio, a gente mostrou aí um trechinho desse sarau social. É muito interessante porque quando a gente pensa em sarau, a gente pensa logo em uma aula de artes, né, ou língua portuguesa, ou literatura. Como é que surgiu a ideia de trabalhar, então, a geografia por meio de um sarau? Então, como no projeto nós discutimos a questão da identidade local, na conversa que nós estabelecemos com a professora de portuguesa, de língua portuguesa, a professora Adriana, ela, em parceria com os alunos, desenvolveram a ideia de discutir uma modalidade de poesia que é a poesia de protesto. Então, já que estamos discutindo o local e estamos discutindo a exclusão que vivemos naquele local, porque é realmente um lugar bastante afastado do centro da cidade, vamos problematizar essas questões que estão aqui através de poesias. E as produções que os alunos realizaram nas aulas de língua portuguesa, elas foram tão bacanas, né? A leitura da realidade deles tão profunda. Eles associaram com as discussões de geografia, onde nós discutimos a questão de escala geográfica, o quanto que os aspectos globais interferem em quem você é, mas o quanto que os aspectos locais também interferem e o quanto que eles às vezes te marginalizam. Então nós problematizamos isso através de poesias e inserimos isso dentro do projeto Construção da Identidade, porque tinha absolutamente tudo a ver, né? Mas não só a professora de língua portuguesa. Nós também trabalhamos com a professora de informática educativa da escola, porque todos os encontros que fazíamos, como esse do sarau, ele era registrado por vídeo. E os próprios alunos filmavam, dá para perceber o vídeo, que ele foi gravado de uma maneira totalmente amadora, e a edição também é feita pelos alunos dentro do projeto da professora Dani, que é a professora de informática educativa. Então esse projeto ele não teria dado tão certo se fosse trabalhado mediado, né? Prefiro dizer assim, só por mim. Eu sou o autor, mas nós trabalhamos de maneira compartilhada dentro da escola. Muito legal. Vou chamar a Meire de novo para conversar com a gente. Meire, você me ouve? Ouço sim. Essa questão que aparece muito no projeto do Fábio, né? A questão do protagonismo do estudante, que nós já falamos aqui, e também da interdisciplinaridade. Essa é uma característica dos projetos vencedores dessa edição? É sim, Larissa. Eu estou assim, simplesmente apaixonada pelos projetos dessa edição. Eu assisti alguns vídeos que vocês vão conhecer ao longo desse período, né, sobre os projetos, e assim, é uma coisa impressionante como eu fiz esse ensino básico e ensino médio há muito tempo atrás. Então, é impressionante, assim, uma viagem no tempo quando você vê esses projetos, a forma como os professores lidam com os alunos, a interação, o trabalho que eles têm de trabalhar a autoestima do aluno, de contextualizar o aluno nesse mundo que a gente está. Eu fiquei apaixonada por projetos que me ensinam o seguinte: muitas vezes a gente acha que as séries iniciais, aquelas séries pequenininhas, tinham mais um conceito de cuidar do aluno do que passar conhecimento, ensino, e os projetos mostram que não é isso. Então, assim, que os alunos desde pequenininho até os adolescentes podem ser trabalhados de uma forma que mostre que esse conceito de cidadania, de que eles podem mudar suas realidades, que eles são os protagonistas de suas próprias vidas. Eu fiquei, assim, realmente impressionada com os trabalhos que a gente teve esse ano. A qualidade é excelente, os professores estão, assim, de parabéns. Eu falei em todas as reuniões que a gente estava do prêmio que, assim, se a gente não tivesse tido professores ao longo da nossa vida, nós não estávamos aqui conversando, né? A gente não conseguiria nem manter um diálogo. Então, a profissão é linda, os trabalhos é lindo, realmente tudo foi muito bom. Muito bacana, Meire. Olha, eu preciso encerrar a sua participação no programa de hoje, mas eu queria agradecer mais uma vez a sua parceria de sempre, a parceria aí da Fundação Vitor Tifo, está aqui com a gente no Conexão Futura. Muito obrigada. Um abraço. Eu vou aproveitar que a Meire falou então dos projetos, vamos mostrar o site do Prêmio Educador Nota 10. Vou colocar aí na tela para você. No site do Educador Nota 10, você consegue acessar
clicando aqui logo no início, assim que você abrir o site, você conhece os 10 projetos selecionados desse ano. Você vai conhecer outros professores, assim como o Fábio, que trouxeram essas propostas inovadoras, que não precisam necessariamente de tecnologia para transformar as práticas pedagógicas. Então tá aí, ó, fvc.org.br/educador nota 10. A gente está caminhando para o finzinho do programa, já vou estourar o tempo um pouquinho. Sueli, rapidamente, para finalizar, suas considerações finais, que chamamento você pode fazer para os professores que estão nos assistindo agora, para participarem das próximas edições do prêmio? Como é que isso pode ser importante para o dia a dia deles na sala de aula? Então, eu gostaria de dar uma mensagem muito positiva, porque eu esse ano saí muito entusiasmada também com a Meire, com o Fábio, com os projetos que eu encontrei, e dizer que às vezes uma prática simples, ela pode estar fazendo uma diferença enorme para os alunos. Então, registre, escreva a sua prática, envie para alguém ler, envie para o prêmio, que nós leremos e teremos todo o cuidado em dar retornos para essas práticas que estão conseguindo fazer mudanças nas escolas, mudanças na vida das pessoas e, quem sabe, nós, como profissionais de educação, formando uma sociedade diferente. Nós formamos todo mundo, os professores estão na vida de todo mundo teve professor em sua vida, né? Muito bacana. Fábio, por favor, não é tão difícil assim a gente transformar uma prática ali, o dia a dia, muitas vezes a gente acaba se colocando numa certa rotina, acho que para os professores isso pode acabar acontecendo também de uma certa forma, e o prêmio mostra que a gente pode sim transformar, né, a nossa profissão, o nosso dia a dia. Acho que essa é uma mensagem importante até do seu próprio projeto. É verdade. Uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos é o seguinte: escute o que o seu aluno tem a dizer. Né? Nós temos aí discursos que dizem que os alunos são todos alienados. Esse discurso é alienante. Se você escutar as ideias do seu aluno, explorar o potencial que ele tem, ele vai te oferecer muito acima do que você acredita que ele possa te oferecer. Muitas vezes esse menino, essa menina, ele só precisa de alguém que acredite nele. É muito simples. A única coisa que eu fazia lá dentro de sala de aula e dentro do projeto, além de incentivá-los, é claro, era mostrar para eles a potencialidade. Tinha alunos que eles não tinham noção do seu potencial e em uma certa ocasião, inclusive a mãe, ao se deparar com a produção de poema da sua filha, ela chorava, emocionada. Por quê? Porque ela não sabia que a filha dela tinha capacidade para aquilo. Então eles têm muito mais potencial do que nós acreditamos que eles têm. Eles precisam apenas serem ouvidos. Muito bacana. Eu gostaria de passar o resto do tempo aqui conversando com vocês sobre o seu projeto, sobre outras práticas, mas infelizmente eu preciso encerrar o programa. Sueli, muito obrigada pela presença. Fábio, muito obrigada. Obrigado, e parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. A você de casa, obrigada pela sua companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre, a qualquer hora do dia e da noite, no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima.